Vamos lá resolver essa questãozinha, tá? Então, a questão adaptada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente considerando um avião comercial em voo de cruzeiro, sabendo que a pressão externa, a janela de dimensões de 0,2 metros por 0,2 metros, é 1/4 da pressão interna, que por sua vez é igual a uma atmosfera. Então, a pressão interna do avião é de 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou pascal. Qual o módulo e o sentido da força que está atuando sobre a janela? Então, eu fiz um esqueminha aqui para nós, tá? Então, essa aqui é a janela, eu representei a janela aqui de lado, tá? E aqui eu tenho a força, a gente vai colocar esse lado aqui como interno, tá? Força interna, e aqui eu vou ter uma força externa, tá bom? Então, ele quer saber isso aí, ele quer saber qual dessas é maior. O que ele passou para a gente aqui? Ele passou que a pressão externa é igual a 1/4 da pressão interna. E a pressão interna é igual a 10 a quarta newtons por metro quadrado. Ok? Então aqui ficou um pouquinho fácil para a gente, tá? Porque a gente sabe que pressão é igual a força sobre a área. Vamos calcular a área dessa janela então. Então essa janela tem 2 por 2, então a área da janela. Vamos calcular a área da janela. A área da janela é igual a 0,2 metros por 0,2 metros, que isso dá 0,04 metros quadrados. Então agora a gente, baseado aqui, nós vamos calcular a força interna primeiro e depois nós vamos calcular a força externa e fazer a subtração uma da outra para a gente achar a força resultante, tá ok? Tá? De cara a gente pode dizer então, né, que a força resultante que atua sobre essa janela é igual à força interna menos a força externa. Tá? Então a gente vai calcular a força interna, a força externa e baseado nisso aí a gente vai achar a resultante que atuam sobre essa janelinha. Tá bom? Então vamos lá. A força interna é igual à pressão interna vezes a área. A força interna é igual à pressão interna 10 a quinta newtons por metro quadrado vezes a área 0,4 metros quadrados, que é a área da janela. Então aqui deu para mim que a força interna é igual a 0,04 vezes 10 a quarta newton. Trazendo isso para a notação científica, vai ser igual a 0,4 vezes 10 a terceira newton. Ok? Continuando, então essa é a força interna. A força externa é igual a 1/4 de 10 a quinta newtons por metro quadrado vezes 0,04 metros quadrados. Corta esse metro quadrado com esse metro quadrado. 0,04 dividido por 4 vai me dar uma força externa de 0,01 vezes 10 a quarta newtons. Isso dá para mim, trazendo para a notação científica, 1 vezes 10 a terceira newtons. Eu não preciso colocar esse zero aqui. Então, eu já tinha escrito anteriormente que
a força resultante, desculpem, que a força resultante é igual à força externa, desculpe, a força interna menos a força externa. Então a força resultante vai ser igual a interna de 4 vezes 10 a terceira Newton menos 1 vezes 10 a terceira newtons. E a força resultante, então, vai ser igual de 3 vezes 10 a terceira newton. Qual sentido? Nesse sentido, que é então de dentro para fora. Ok? Por que isso? A gente viu que a força interna é maior do que a força externa. Então a gente pode trazer em termos de escala, né? Ok? Beleza? Obrigado, pessoal.